Tanjiro se recuperou completamente, assim ele pôde se juntar ao treinamento Pilar. Ele se encontrou com Uzui, ex-Hashira. O mesmo ficou feliz em ver o Tanjiro e disse que ele ficou sabendo que ele tinha derrotado mais uma lua superior e que ele o colocaria em forma novamente. O Tanjiro disse que sim e que ele iria fazer o que pudesse. Após 10 dias com Uzui, ele ganhou permissão para ir para o próximo local. O próximo seria com Moichiro. Lá, Tanjiro começou seu treinamento com ele. O Moichiro disse que ele ainda estava mais rápido e que ele só estava ajudando os músculos dele se aliviarem e tensionarem suavemente. E se ele conseguir fazer isso, poderia ganhar mais energia. Após alguns dias, Moichiro disse que a coordenação do Tanjiro era perfeita. Sendo assim, ele poderia passar para o próximo treinamento. O mesmo perguntou se era sério, pois tinha passado apenas 5 dias, e o Moichiro disse que sim, já que ele fez tudo o que ele tinha pedido. Os outros perguntaram se eles também poderiam ir para o próximo treinamento, já que eles estavam lá há mais de 2 semanas. Bem sério, o Moichiro disse que não, já que eles eram incompetentes e pegaria pesado com eles, e todos choraram. Tanjiro então foi para a casa de Mitsuri. Lá os dois se cumprimentaram e perguntaram um ao outro se estavam bem. Tanjiro perguntou se ela tinha abelhas, pois estava sentindo um cheiro de mel. A mesma ficou toda feliz por ele ter percebido isso e diz que adorava passar mel no pão com muita manteiga. Assim, ela faria alguns pães para eles. Após isso, Tanjiro colocou a roupa de treinamento e começaram a dançar no ritmo da música, sem parar. E a flexibilidade era o inferno, pois ela alongava todos apenas usando a sua força. Após isso, ele foi treinar com Obanai. O mesmo disse que estava esperando por ele. E quando o Tanjiro disse que era um prazer, o mesmo disse para ele calar a boca, ou ele o mataria. Obanai disse que ouviu falar dele pela Mitsuri e que ela se divertiu bastante treinando ele. Mas, diferente dela, ele não era uma pessoa gentil. Após essa tensão, eles começaram o seu treinamento. Obanai diz que irá fazer Tanjiro brandir a sua espada quando tivesse obstáculos. Nesse local tinha vários caçadores amarrados em um pau. Tanjiro perguntou se eles estavam presos por ter cometido algum crime, e Obanai disse que sim, o crime da fraqueza, do esquecimento, da demora e de irritar ele. E assim começou o treinamento deles. Mesmo usando sua espada de madeira, poderia machucar aquelas pessoas. Obanai atacava entre eles sem problemas, pois a habilidade dele com a espada envolvia flexioná-la de qualquer forma. Olha que ele estava usando uma espada de madeira também, mas como ele conseguia fazer aquilo, era como se fosse uma cobra. Durante o treinamento, quando Tanjiro passava perto dos presos, eles estavam implorando para ele não acertá-los, o que deixava Tanjiro tenso. Ele começou a tremer por causa da ansiedade, como nunca tinha acontecido antes. Ele tinha que conseguir fazer a mesma coisa que Obanai. Mas somente após 4 dias, Tanjiro conseguiu manejar sua espada com precisão. Ele conseguiu se defender de Obanai e também atacá-lo. E no momento que ele conseguiu cortar o Haori do pilar, o treinamento tinha acabado. O mesmo disse tchau para ele e disse para ele nunca mais falar de forma casual com a Mitsuri. Assim Tanjiro partiu. Ele estava procurando pelo dojo do Sanemi. Estavam meio que perdidos, ele e seu corvo. E de repente Zenitsu apareceu, assustando os dois. O mesmo pediu para o Tanjiro tirar ele de lá. Ele não estava aguentando mais. E de repente o Sanemi chegou e pegou o Zenitsu e deu a ele 2 escolhas. Ou ele voltava para o treinamento ou ele o mataria ali. Zenitsu ficou histérico, mas não adiantou. Sanemi botou ele para dormir e ordenou que o Tanjiro o levasse. No caminho, Tanjiro agradeceu a ele por orientá-lo e que ele ficaria sob seus cuidados. Então o Sanemi virou com sangue nos olhos e disse para ele não ser convencido, pois ele não tinha aceitado ele. E na hora o mesmo retrucou e disse que ele também não tinha o aceitado, já que ele golpeou a Nezuko. Assim Tanjiro foi na frente e o Sanemi em seu pensamento disse que ele tinha coragem.
Bom, durante o treinamento, dá pra ver que o Sanemi é diferente, só de olhar o desespero do Zenitsu. É uma sessão de pancadaria no qual ele batia sem parar. Não tinha descanso, até você vomitar ou desmaiar. Até o Banai permitia algumas pausas, e quando o Zenitsu acordou, ele gritou com o Tanjiro, com um ódio profundo. Sanemi era bastante rigoroso, ainda mais com o Tanjiro. Se ele vacilasse, se machucaria ao ponto que seus ferimentos iriam regredir. Tanjiro estava bastante ferido, e olha que era apenas o primeiro dia. Então, em um corredor, Tanjiro ouviu a voz do Genya. O mesmo ficou escondido para ouvir a conversa. Genya disse ao seu irmão que ele queria dizer algo a ele. O mesmo, com sangue nos olhos, disse que ele sabia ser irritante e já tinha falado para ele que não tinha irmão. Sendo assim, era para ele falar rápido, ou ele o rasgaria em pedaços. Assim, Genya ficou apreensível e o Tanjiro só de butuca ouvindo tudo.